A gente voltando, no caso agora, com mais um vídeo do Bullet Journal, só que do mês de... já tô até esquecendo, gente, no mês de abril. E aí, no caso, eu vou falar pra vocês, o mês de abril foi o mês em que, né, teve as compras de ingresso, tanto do BTS quanto do ENHYPEN. E aí, tem algumas coisinhas aí pra ser dita, tá? Porque passei muito nervoso, gente. Nossa, não só eu, acho que todo mundo. Tipo, foi um mês bem turbulento e acabou fazendo eu ficar muito tempo sem mexer com Bullet e vídeos, principalmente. Porque, nossa, gente, fiquei assim, embalada. Desestabilizou as mentes de todos os fãs de K-pop do Brasil, tá? Tô aqui começando o mês, né? Que eu seguindo a tradição desse ano de colocar aniversariantes do mês na capa do mês, no caso, né? Então, em abril, eu coloquei a Ryeon e a Asa, as duas do Baby Monster, aquele foi uma coincidência. Coloquei aqui, no caso, essa página também que eu faço em todos os meses. Com relação à coleção, eu coloquei pelúcia do Jake, as mini Slack Stick, camiseta do BTS, ingresso do BTS e ENHYPEN, com exclamações. E no caso aqui, os vídeos que eu postei. Ainda em abril eu tava postando bastante coisa, até porque tinha conteúdo a mais, sem ser esses que eu tenho que parar, né, e fazer todo um script, digamos, pra falar. E aí, ainda deu pra postar bastante vídeo. No próximo mês, no caso aqui, seria maio e junho, que aí vai ficar sem nada, praticamente. Então, aqui no começo do mês, a primeira coisa que, assim, me pegou, né, foi, no caso, um comeback do Nizio. E aí, pra quem não conhece o Nizio, gente, é um grupo japonês da JYP. E eu acompanhei elas quando elas debutaram. E assim, eu não... vou ser muito sincera, coloquei muita expectativa sobre o grupo. E queria muito, assim, acompanhar. Só que elas só lançavam coisas japonesas e, sendo sincera, eu não gostava muito das músicas, do que elas faziam, os conceitos e tal, japonês não é meu rolê. E aí eu, assim, fiquei deixando de lado, né? De vez em quando, uma vez ou outra eu via as coisas que elas postavam, música nova e tal, mas não ouvia muito e nem, assim, acompanhava de verdade, sabe? E aí, no caso dessa música, Too Bad, eu amei, gente, amei muito. Me lembrou muito uma coisa, assim, From Nine, que eu gosto. E aí, sim, ouvi muito. Na verdade, até hoje, eu tô ouvindo muito essa música. Que eu falo sobre algumas coisas que aconteceram com relação à saída de membro. Falei, né, de anúncio de show no Brasil, além dos que a gente já sabia que vai ter Icon, Woods, Aespa. Falei também com relação a algumas polêmicas. Falei do Ten sair da SM, falei do Mark saindo do NCT. No caso do Mark, eu acho que foi até tranquilo, tipo assim, foi triste, mas foi tranquilo, porque ele quis sair, ele deixou isso claro, todos os membros postaram coisinhas fofinhas pra ele, então parece que não teve ressentimento. E aí eu tô falando isso porque, querendo ou não, a gente deu uma comparada, né, com relação ao restante do ENHYPEN. Mas, enfim, falei também sobre a questão de empresas, porque o CBX teve problema com empresa, de novo. Aqueles, meu Deus, como são azarados. Mas é isso, às vezes eu faço um disclaimer, assim, sobre algumas coisas que aconteceram, que ficaram na minha cabeça por bastante tempo do mês. Aí que eu coloquei sobre alguns lançamentos, coloquei da Hwasa, com So Cute, achei bem fofinha. Recine, gente, eu tô ouvindo muito Recine. Eu, assim, nunca nem tinha ouvido falar, nem nada. Na verdade, nem fui atrás de ver, tipo, que empresa que é. Eu só sei que eu acho que não é empresa grande, né? Porque senão eu já teria ouvido falar antes. Mas as músicas são muito boas. Ouvi Unchild, não, assim, tô acompanhando, mas o debut eu vi. E no caso do Le Sserafim, porque eu gosto do Le Sserafim, mas as últimas músicas do Le Sserafim eu não tô gostando. E essa, no caso, Celebration, eu também não gostei muito. Mas ouvi. Aí, no caso de BTS, eu já tinha avisado no último vídeo que vai ter muito BTS esse ano. Então, eu coloquei, no caso, os clipes que eles lançaram, que é 2.0 e Hooligan. E, assim, gente, divos, master, os mais do ano, não tem como falar outra coisa. Aqui, no caso, eu falei do T.O.P., porque, pra quem não sabe, eu já fui muito fã do Big Bang, eu ainda ouço muitas músicas, mesmo com todos os BOs. Eu consigo, assim, ainda ouvir, sentir uma nostalgia pelo que eu vivi enquanto ouvia eles.
O G-Dragon sempre foi meu preferido, mas o Chopi tava sempre ali, um dia, uma vez ou outra, batendo de frente com ele. E aí ele lançou essas duas músicas e eu gostei bastante, tá? Desperado eu não gostei tanto, não. Mas assim, aquele rap, passei de ano, sabe? Mas o Studio 54 eu gostei bem mais. Tipo, ouvi bastante, tá? E o clipe também é muito bonito, tem a Naná. Pra quem é das antigas, né? Porque pop antigo. Teve um buzzinho em cima disso, porque dois it, né? It idols da época. E aqui eu coloquei, no caso, a música do TXT, porque, gente, não tem base. TXT só lança música incrível, só música boa. Tipo, eles não têm música ruim, gente, não tem. E aí, mesmo que eu não tenha uma ligação forte com o grupo e não acompanhe eles tanto, as músicas eu ouço muito, tipo, é muito boa Stick With You, tipo, muito boa mesmo. Aí que eu falo de NCT Wish, porque eles lançaram, né, o álbum What to Love, mas eu não gostei tanto assim de What to Love, eu gostei mais de Stick. Gente, Stick ficou muito na minha cabeça, muito, muito mesmo. Aqueles provavelmente vai estar entre as mais ouvidas e que eu mais gostei do ano todo, tá? Então, assim, Stick. Aqui eu falo no caso dos dois, pra mim, né, eu tô considerando eles como os grupos mais, assim, sucesso de agora, da quinta geração, que é o Illit com... ou Illit, não sei como é que fala, gente. Com It's Me, tipo, gente, não tem como. Se você não ficou com essa música na cabeça, meu Deus, você tá ouvindo K-pop errado. Porque, real, ficou na minha cabeça e eu gostei muito, ainda tô ouvindo até hoje. Tipo, gente, eu não enjoo, é uma música bem doidinha, bem assim, fora do comum. Bem a cara delas também. Me lembrou um rolê de quando eu gostava de Orange Caramel. Tipo, meu Deus, puro nostalgia, tipo, não consigo ficar sem. E Corte, gente, não tenho o que falar, que aqueles. Já é óbvio que eu amo Cortes. James, um dos meus bias supremos, não tenho o que fazer. Então, lançaram... eu sempre fico confundindo Green Green e Red Red, porque um é o nome do álbum, o outro é o nome da música. Enfim, amo. Tipo, depois eu vou falar no caso do álbum no geral, mas aqui eu já tava, uau, voltaram com tudo. E aí mais BTS. No caso aqui eu coloquei sobre os dois shows, os primeiros shows, né? No caso, teve 3 ou 2 em Seul e depois no Japão. E aí eu postei dos dois, no caso. E aí ó, as folhas saindo, gente. Porque eu vi, no caso, ao vivo, né? Aqueles eu acordei cedinho pra poder assistir as lives. E aquele live paga, né, gente? Ai, que dor no coração. Mas enfim, assisti, como sempre, como toda ARMY raiz. Assisti, amei tudo. Eu acho que eu esperava que eles, como se diz, performassem mais com relação à dança, mas a presença deles de palco já é extremamente, assim, impactante. E o foco total foi no álbum Arirang. Tem músicas outras músicas dele, mas o foco foi em Arirang. E aí a gente percebeu também que a gente vai ter na tour toda as famosas músicas surpresas. E aí eu comecei a anotar quais músicas que eles já tocaram, porque eu achei que tipo, eles não iam repetir música. Depois a gente acabou vendo que eles repetiram, e aí fica aquela ansiedade, qual que vai tocar no show que eu vou? Mas enfim, coloquei aqui. Aqui eu falo sobre a venda, né, a compra de ingressos, e aí eu expliquei com relação a BTS, só que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E no caso, nas vendas, né, normais não, porque eu consegui só na venda pré-venda, ainda nem foi eu que consegui comprar, foi a minha cunhada que conseguiu comprar. Eu consegui um VIP do dia 30 e depois eu enlouqueci, gente, fui atrás dos ingressos de, como é que fala? Camarote, e aí eu vou nos 3 dias de camarote. E aqui eu falo sobre, no caso do Enhypen, foi a mesma tristeza, a mesma ansiedade, aquele passei mal, deu tudo ruim, gente. Nossa, tudo péssimo. Eu queria muito o VIP 1, muito mesmo, eu queria demais o VIP 1. Porque eu tava assim, gente, quase sonhando já que eu ia conseguir o VIP 1, porque, tipo assim, eu tinha o dinheiro pra comprar o ingresso, né? O problema era conseguir comprar. Então, na minha cabeça eu tava sonhando que, eu vou ver os meninos e tal. Se eu conseguir o VIP 1, eu vou levar presente, eu vou dar presente pros meninos. Porque, tipo, como eu tenho uma relação muito forte com eles, tipo, saber que eles gostam e tal, e gostar também de muitas coisas que eles gostam,
eu imaginei, tipo assim, né, um zilhão de cenários do que eu podia fazer nesse VIP pra deixar eles felizes. E não consegui o VIP 1, consegui o VIP 2. E ainda foi muito ainda, porque muita gente não conseguiu nada. Mas é aqueles. Tive que me conformar com o VIP 2. Feliz, tem que ficar feliz. E aí as minhas amigas não conseguiram o VIP 2, uma conseguiu pista prêmio, a outra, a gente depois de muito custo conseguiu uma cadeira pra ela, que era o que ela queria. E assim, foi um caos, gente, essas vendas, porque eles não deixaram claro o que ia ser vendido em cada parte. Tipo, era pra ser, né, a gente imagina, né, que teria venda na pré-venda e depois na venda geral ter o mesmo tipo de ingresso. E na verdade, pelo que a gente percebeu, na venda geral já não tinha alguns ingressos que foram vendidos todos na pré-venda. Enfim, um caos. E outra coisa também, eles começaram a vender sem ter as cadeiras superiores e depois, na hora que esgotou tudo, eles abriram a cadeira superior. Tipo, gente, um caos. Um monte de gente deve ter, tipo, comprado e desfeito a compra várias vezes até conseguir o ingresso que queria. Ainda teve gente que ficou sem. Mas, enfim, um caos. No fim, deu tudo certo. No caso, eu consegui, né, ingresso pra todos. Mas ficou uma sensação bem agridoce, assim, de, tipo, muitos amigos, por exemplo, não conseguiram o ingresso do BTS. Quem conseguiu do BTS, até no ENHYPEN também, não foi nos mesmos setores. Então, foi uma das primeiras vezes que a experiência de comprar ingresso foi estressante em todos os momentos. Do tipo, durante sempre eu sempre passo mal, aquele me dá dor de barriga, gente, eu passo mal real no dia, de tão nervoso. Durante, é sempre chato ter algum problema da internet, problema de cartão, problema do dispositivo, enfim. E aí, no caso, surpresas no meio da compra, que aí é o rolê do que eu falei, que falaram que deu a entender, né, que venderia os mesmos tipos de setores nas duas vendas, e parece que na venda geral não teve. Teve muita gente, no caso do BTS, que pagou o membership e nem conseguiu usar. Não que, né, fosse, te dava certeza que você conseguiria, mas enfim, foi muito estressante, muito estressante. E no caso de conseguir os ingressos, mesmo depois de conseguir o ingresso, não deu pra, tipo, curtir totalmente ter o ingresso, porque teve muita gente que não teve. Muito fã que, assim, eu sei que ama muito, que queria muito ir e que até hoje tá atrás desses ingressos pra comprar e não conseguiu. E aquele, assim, fica aquela coisa, tipo, é lógico que na hora que chegar lá eu vou ficar super feliz e tal, mas até, tipo, agora eu consigo sentir um pouquinho mais de felicidade, mas eu ainda fico triste de saber que tem gente que é fã, que ama e que não conseguiu o ingresso, entendeu? Tipo, ai, velho, muito estressante, muito estressante. E aí aqueles, até o show ainda vai ser muitos rolês, só que aí isso fez eu ficar, tipo, fora de redes e tal, querendo falar mais de outras coisas sem ser K-pop, porque eu tava bem estressada. E aí aqui no caso eu coloquei mais coisas da tour, mais fotinhos dele. Gente, eu amei essa foto do Nanjum. Os meninos no parque do Pokémon, maravilhoso. Amei tudo. Tipo, um monte de foto deles de bastidor. Eu acho que o Vi e o Nanjum são os que mais postaram fotos legais que eu gostei. Tipo, mais mesmo. Aqui no caso os álbuns do BTS chegaram, né? E aí eu acho que eu não postei aqui, mas eu postei no TikTok depois, né? Se alguém quiser ir lá ver. Os álbuns do BTS, no caso Arirang, e o 2 do In Mood for Love, que eram os que tinha vindo errado, depois eu comprei de novo, aí veio certinho, ainda saiu com cards do Jungkook e um do Suga, fiquei bem feliz. Aqui no caso as coisas que chegaram, cards do Animix, cards do ENHYPEN, do Riku, do ENHYPEN de novo, que eu fiquei bem triste, que veio do Ressan, tipo, eu tinha comprado, tava muito feliz de ter comprado, e aí chegou bem na semana que ele saiu do grupo. Os vídeos que eu postei no TikTok, ó, tá lá. E mimozinhos, né, que vieram nos cards, nos unboxing desse mês. E aí é isso, esse bullet termina aqui, né, no caso de abril. E aí ficou, gente, esse bullet todo esgotado aqui, igualzinho eu estava mentalmente nessa época. Porque foi bem, gente, juro, foi muito estressante, gente, não tem base, foi muito estressante essa compra de ingresso, foi um pouquinho. Mas enfim, esse foi o vídeo, depois eu volto com os outros.
tá? Dos outros meses, mas esse aqui acabou, aí eu já guardo ele pra ele não ficar aqui sujando, né? Aqui ele junto com as outras coisas, pra não confundir também. E aí é isso, gente, foi esse o vídeo. Mais um bullet de mês falando sobre K-pop, tá? Fazer isso aqui é uma terapia pra mim, viu, gente? Tanto com relação à minha vida, né? Que aí, no caso, eu tenho bullets meus. E aí, provavelmente, eu nunca vou postar. Mas esses de K-pop me ajudou muito a tirar um pouco da ânsia de querer ter as coisas logo, sabe? Então, enfim. Principalmente agora, sem dinheiro, porque teve que comprar esse monte de ingresso, né? Ajuda bastante ter isso aqui pra meio que expressar quanto eu gosto de K-pop, certinho? Então é isso, gente. Bye, bye. Que ele tudo sempre curte, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Bye, bye.